Nós vamos olhar agora qual é o efeito da perda da credibilidade no compromisso em manter o câmbio fixo em termos de aquilo que a literatura chama de crises cambiais ou crises cambiais associadas a fugas de capital e, portanto, crises de balanço de pagamentos. O modelo que nós vamos estar olhando aqui lembra muito um modelo que foi desenvolvido em 1979 pelo professor Paul Krugman, que é um dos coautores do Manual de Economia Internacional, que é referência aqui para a nossa disciplina, né, que é um modelo de 79 sobre crises de balanço de pagamentos. E o pressuposto é esse, é pensar, não é o que acontece quando os agentes econômicos deixam de acreditar na solidez do compromisso com o câmbio fixo, quando outros desequilíbrios macroeconômicos vão surgindo na economia. Vamos dar uma olhadinha, portanto, neste gráfico. O que este gráfico está mostrando? Nós temos uma situação inicial de equilíbrio, oferta e demanda por moeda. Nós temos a nossa curva de paridade de juros, né, que reflete o retorno medido em moeda doméstica de uma aplicação em moeda estrangeira. E nós temos, nessa paridade de juros, ela é dada pela taxa de juros lá fora, mais a depreciação esperada da taxa de câmbio. Quando o regime de câmbio fixo é crível, a depreciação esperada da taxa de câmbio é nula, porque a taxa de câmbio esperada é a taxa de câmbio oficial. E a taxa de câmbio à vista será igual à taxa de câmbio oficial também. Agora, o que acontece quando os agentes econômicos deixam de acreditar que a taxa de câmbio amanhã será igual à taxa de câmbio oficial? Emerge um risco cambial. E a curva de paridade de juros se desloca para cima. E por que os agentes econômicos podem deixar de acreditar aqui? Porque começam a observar, por exemplo, déficits crescentes em conta corrente. O Banco Central tem que vender reservas para manter o câmbio fixo e as reservas cambiais começam a subir. Esses déficits em conta corrente podem estar associados a políticas expansionistas domésticas. Então, em geral, eu vou ter excesso ou uma expansão de gastos públicos financiada com dívida pública ou com expansão monetária. Então, esses desequilíbrios domésticos, a economia que começa a se sobreaquecer, produz aumento das importações frente às exportações, desequilíbrios externos, déficits externos, e as reservas começam a acreditar. Os agentes econômicos estão observando este comportamento e começam a duvidar da capacidade da autoridade monetária e do compromisso que ela vai ter em fixar a taxa de câmbio. Então, na medida que isso acontece, em que emerge um risco cambial, em que essa variação que era para ser nula passa a ser positiva, a taxa de retorno medida em dólares das aplicações cresce naquela taxa de câmbio. Aí a autoridade monetária tem duas alternativas. Ou ela vai pagar um prêmio, uma taxa de juros maior, e, portanto, ela vai ter que reduzir a oferta de moeda doméstica e vai, por consequência, aumentar a taxa de juros da economia, né, para poder conter e manter o câmbio fixo, ou ela vai ser obrigada a deixar a moeda desvalorizar. Né? No limite, essa depreciação esperada vai subir até um ponto que a autoridade monetária não tem mais como conter isso, aumentando a taxa de juros. Então, o que eu vou estar assistindo é uma fuga de capitais, a autoridade monetária vai vender moeda estrangeira, euros, retirar moeda doméstica da economia, e essa fuga de capitais está acontecendo porque eu não acredito mais no compromisso cambial, até que a taxa de juros vai ter que estar tão alta que a autoridade monetária não consegue mais segurar a taxa de câmbio, eu vou ter uma crise de balanço de pagamentos. Isso aconteceu em muitos países, o próprio Krugman se inspirou não só na crise que levou no mercado de ouro, que leva os Estados Unidos a abandonarem a conversibilidade em ouro do dólar, como nas crises do Cone Sul, né, os países que haviam liberalizado suas contas financeiras, feito um processo de abertura econômica muito intenso e com regimes de câmbio fixo lá nos anos 70, na segunda metade dos anos 70, no Chile, Uruguai e Argentina, e passou a acontecer também posteriormente. Novos modelos mais sofisticados para crises cambiais foram sendo criados, mas esse modelo é bastante intuitivo e mostra a ideia de uma profecia autorrealizável. Se os agentes econômicos acreditam que haverá uma depreciação cambial,
começa a haver uma fuga de capitais, por algum tempo o Banco Central vende moeda estrangeira, mas isso vai implicar queda de reservas, e quanto menores são as reservas, maior é a desconfiança na credibilidade do compromisso em manter o câmbio fixo, e maior é a fuga de capitais, até que em algum momento a autoridade monetária não é mais capaz de sustentar e deixa a taxa de câmbio desvalorizar.